Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento aqui de conhecimentos bancários, o complemento aí do nosso conteúdo, vale sempre lembrar, destacando temas de atendimento para você. A nossa preocupação, vale sempre recordar, é que esses conteúdos possam atender aqueles novos temas, novos tópicos propostos pelos avaliadores. Nas provas de conhecimentos bancários, você vai lembrar que os avaliadores também pedem o conteúdo de atendimento. Nós agregamos tudo isso em bloco para que você possa ter essa visão. Aqui o grande objetivo é complementar as informações que você tem no material anterior. A grande questão para nós, e essa seria a referência, é como podemos aproveitar essas informações e esses conteúdos de maneira complementar. Claro, você já viu os temas anteriores, o que é marketing, o que é venda, por exemplo, conversamos um pouquinho sobre esses temas, e esses blocos que nós estamos fazendo com você têm o intuito de complementar. Editais mudaram, novos temas foram agregados, novos conteúdos, principalmente o Banco do Brasil, que mudou o seu edital de forma significativa na parte de atendimento, vale sempre destacar. Outra coisa importante é reforçando para você que além dos conteúdos de marketing e vendas, tem uma parte de legislação que é importante você dar uma analisada lá no conteúdo, principalmente Código de Defesa do Consumidor, vale lembrar. Muito bem, sobre os nossos temas, conversando um pouquinho aqui com você sobre esses conteúdos, a preocupação agora é um tema proposto sobre técnicas de vendas. Vale sempre lembrar, quer dizer, como vender os produtos bancários. Essa é uma questão trazida para a prova do Banco do Brasil também. O edital da Caixa ele tem se mantido estável já há algum tempo. No caso do Banco do Brasil é que entrou o tema atendimento com foco em vendas e técnica de vendas. E aí o avaliador falou, eu quero técnica de venda de produto bancário. Então nós começamos pensando o seguinte, primeiro aquela análise pontual sobre o processo de vendas e de produto bancário. Para falar isso, falar das características do produto bancário e depois discutir um pouquinho sobre os processos de vendas. Para te ajudar, então, vamos fazer esse caminho. Primeiro discutir o que é o produto bancário e depois discutir as técnicas para vendê-lo. Essa é a ideia. Nesse caso, quando você fala em produto bancário, a gente pensa sempre naquela ideia de que eu tenho algo que basicamente é oferecer o desempenho ao cliente, colocar o meu desempenho, ou seja, o serviço. Então, quando você fala em produto bancário, às vezes a ideia do cliente é basicamente o atendimento, a prestação de serviço. Só que a área bancária detém alguns produtos, como são considerados. Você fala, por exemplo, de poupança, conta corrente, CDB, fundos de investimento. Então, são produtos colocados à disposição do cliente. Agora, claro que a grande questão é o desempenho, porque muitas vezes os produtos são iguais. Poupança é igual em qualquer banco, vai render a mesma coisa, essa é a questão. É um produto padronizado, até por lei, etc. Agora, então o que eu avalio aí? É o desempenho. Então, por que eu vou abrir a poupança na Caixa e não no Banco do Brasil? Então, o que é o diferencial aqui? Então, são alguns elementos. O atendimento. Agora, antes de chegarmos nessa análise, a questão central é como agrupar esse conjunto de atividades que envolvem produtos e serviços e que compõem a realidade do sistema financeiro. Nesse cenário, existem duas abordagens que você pode fazer. A primeira refere-se à produção, a outra à intermediação. Então, quando você fala de produção, de produto, é aquela história. O banco, ele está produzindo alguma coisa para você. O que ele está produzindo? Está produzindo um serviço. Como assim, professor? Então, ele faz serviços e atividades. Você emite um cheque, ele paga. Você tem uma conta para pagar, ele recebe. Por exemplo. Essa é a questão. Então, debita a conta, compensa cheque, transfere recursos, faz um DOC, faz um TED. Então, uma série de atividades que dão suporte ao seu dia a dia. Essa é a questão. Basicamente, tem a ver com o que você faz na sua conta. Então, envolve a colaboração dos profissionais que atuam no banco, dos recursos ali envolvidos. Essa é a ideia. Então, é o banco produzindo um conjunto de atividades que, como eu disse para você, recebe as contas que você tem que recolher,
paga os seus cheques, transfere seus recursos, dá esse suporte para a manutenção de uma conta. Tanto é que ele cobra por esse serviço, não é? Você vai lembrar? Eu não pago nada. Não paga nada? Sim, eu sei, algumas contas simplificadas que não são tributadas, ou melhor, não são tarifadas. Mas, na essência, ele te cobra para fazer esse serviço. Essa é uma forma. O outro enfoque, que é o que nós vamos complementar aqui, envolve uma análise, nesse sentido, que tem uma outra característica, intermediação. Então, o que ele faz? Talvez aquilo que mais tipifique um banco. Como assim, professor? O que tipifica um banco? Quando ele pega o dinheiro de quem tem e empresta para quem não tem. É a famosa intermediação bancária. Você tem dinheiro aí? Investe aqui comigo. Investe na poupança, investe no CDB, por exemplo, e aí eu ofereço para o cliente, o que você precisa aí? Não quer direito ao consumidor, um CDC, você quer fazer um leasing, você quer financiar a sua casa, então é aquela história. Captação, empréstimo. Essa é a atividade. Então, eu tenho aqui um produto bancário que desempenha essa função. Será que ficou claro? O que é o produto, o que é o serviço, para simplificar para você? O serviço é isso que eu te falei. Olha, eu pago suas contas, eu transfiro seu dinheiro, por exemplo, eu pago seus cheques. Essa é a ideia. E os produtos de captação e empréstimo. As operações, captação passivas, operações ativas, você vai lembrar de conhecimento bancário. Lembra disso? Tem muita coisa aí de conhecimento bancário que você pode recordar e que vão caracterizar esse trabalho e essa diferenciação entre produtos e serviços bancários, mas que integrados compõem isso com uma medida de produção que os bancos oferecem a você o seu desempenho. Muito bem. Muitas vezes você vai recordar que para viabilizar o processo de vendas, então eu preciso conhecer esses produtos e serviços adequadamente, com profundidade, para que eu possa desempenhar o meu papel adequado como um técnico bancário, um escriturário, etc. Nesse sentido, vale lembrar, então, para que eu possa negociar esses produtos e serviços do segmento bancário, eu tenho que conhecê-los e identificar esses elementos. É o cliente que vai pagar uma tarifa por esse serviço que eu ofereço, é um cliente que vai pagar uma taxa de administração ou de performance pelo que eu proporciono a ele sobre a rentabilidade, ou para viabilizar um serviço que propicione recursos para financiamentos e empréstimos, ou seja, tem esse enfoque. Além disso, é claro, a exigência fundamental de um enfoque de metas que compõe a atividade bancária. Então é como se eu saísse agora do lado do cliente, pulasse o balcão e viesse para o lado do técnico bancário, do escriturário, ou seja, o vendedor na instituição bancária, que é você. Todos vendem hoje, não tem jeito. O gerente, todos estão vendendo. O atendimento bancário hoje é repleto de metas e resultados viabilizados para os diferentes produtos. É meta poupança, é meta para captação de recurso, depósito à vista, a prazo, é meta de empréstimo e financiamentos, é meta de previdência, é meta de seguro. Você tem metas e para cumprir, você precisa conhecer os produtos e estar preparados para isso. Preparação profissional é treinamento, é conhecimento, por exemplo, das técnicas de vendas. Então é aquela história de como vender o produto bancário, pautado por essas variáveis, produtos e serviços. Então o olhar aqui possibilita, consequentemente, identificar e entender esses elementos que são tão importantes. Nesse caso, destaco para você a importância, então, da chamada técnica de vendas. Qual é o objetivo? Para que serve como referência? Bom, nesse caso, há sempre uma preocupação de lembrar que nesse processo de técnica de vendas, o que se quer efetivamente é que eu tenha capacidade, vale sempre lembrar,
para entender, para compreender as reações dos clientes. Então, para o processo de venda, isso que para nós é significativo muitas vezes, o avaliador pode propor a você um enfoque que trabalhe justamente essa questão, que possa levar ao entendimento, né, do que o cliente deseja nessas atividades. Então, eu tenho que pensar quem é o cliente, o que ele deseja, o que ele busca como referência, compreendendo a sua postura, os seus medos, mas também os seus desejos. É aquela história de satisfação. Essa é a ideia. Então, existe um olhar sobre as situações que eu estou vivendo, e aí você tem como referência especialistas em vendas, como o professor Las Casas, que no seu manual sobre venda pessoal coloca esse processo como uma ferramenta gigantesca para a organização no processo comunicacional com os seus clientes. Não só para vender, não é essa a ideia, é fonte de informação. Quem é esse cliente, o que ele almeja. Então traz para você um olhar muito interessante sobre esse tema. E aí é aquela história, uma comunicação direta. Cliente-vendedor. Quer dizer, para a empresa é algo não mediado. O cliente está ali falando com o profissional. Imagine, você escriturário técnico bancário, dialogando com o cliente nessa questão de um processo de comunicação de venda pessoal que possibilita que você oferte a ele produtos e serviços para cumprir metas e proporcionar resultados. Essa é a questão. Por isso ela é vista pelo professor Las Casas com muita vantagem no processo. Só que existe um detalhe interessante. Qual seria? Né? Esse elemento de vantagem que o avaliador pode perguntar para você, basicamente está representado aqui. Adaptar a mensagem ou a apresentação de vendas de acordo com a realidade. Inclusive possibilitando a correção imediata. Quer dizer, você prepara toda uma estratégia de apresentação e diz, não, olha, o senhor conhece, por exemplo, os títulos de capitalização, a capitalização, né, um instrumento, uma forma, né, de poupança que ainda possibilita, né, um ganho, se o senhor tiver, né, a sorte, né, de ser contemplado sorteio. Ah, mas veja, a capitalização envolve taxas de administração, o que diminui a provisão matemática, consequentemente o meu retorno é menor. Veja, o cliente está argumentando. Aí você tem que buscar naquela sua apresentação montadinha alternativas. Ah, sim, é verdade, mas há um outro ponto importante. Hoje existem alternativas dentro dos títulos de capitalização que buscam compensar essas perdas, garantindo um retorno maior. Então é aquela história. Essa é uma vantagem, né, que se o cliente chega num terminal para comprar um produto, ele está lá com a máquina não está negociando com ele, né? Essa é a questão. Então esse atendimento pessoal colocado pelo professor Las Casas é uma vantagem. E na área bancária, onde a gente assume cada vez mais um papel de consultor, né, para o cliente, isso é uma forma importante de fechamento de negócio. Eu quero só opinião, sugestão, direção. Não é só, né, o ganha-ganha. Não é só o ganha e para a empresa, pouco importa se o cliente ganha ou não. É o ganha-ganha. Eu ganho, o cliente também ganha. Ambos ficamos satisfeitos. Seria essa a ideia. Lembre-se, na prova teórica nós estamos pensando nesse enfoque. Muito bem. Vale sempre lembrar, então, que a venda pessoal possibilita, então, é um grande propiciador, né, no fechamento de vendas. Por isso, né, essa interação com o cliente exige, é claro, que você conheça o produto, conheça o mercado, conheça o cliente, para que você possa entender. Você tem um cliente, né, conservador, do ponto de vista de seus investimentos, você vai oferecer para ele, vamos lá, investimento em ações, fundos de ações. Quer dizer, aí aquele cliente puxa extrato, de manhã tem 10, no dia seguinte tem 9, no dia tem 5, no dia foi 20, e ele não tem esse perfil. Então é aquela história. Conhecimento que possa atender às suas expectativas. O senhor gosta de investir em poupança? Pois é, mas tem as letras de crédito imobiliário, a LCI, que tem um rendimento muito atrativo e tem a mesma vantagem da poupança, não tem tributação, não tem imposto de renda. Então são aspectos que você pode considerar nesse processo que dão esse dinamismo nas questões negociais.
Muito bem. Vale lembrar também, sempre interessante destacar, que tudo isso, né, cabe lembrar, só será possível se a empresa for capaz de manter uma equipe motivada, treinada, ter mecanismos robustos de controle. Então isso exige investimento, claro, para que eu possa ter o retorno. Do ponto de vista teórico, quando a gente encontra isso em prova, geralmente a organizadora, nos exemplos que a gente vai encontrar em provas mais recentes, discutiu justamente isso, né? A necessidade de alguém preparado para o exercício dessa atividade. Quando você fala numa equipe treinada, motivada, envolve também aspectos de autonomia, né? Onde eu tenho sistemas de recompensa claros e que satisfaçam essa equipe, onde as metas sejam claras, onde eu concedo um nível de autonomia para as pessoas decidirem e poderem negociar, tudo isso colocado como fatores importantes na realização desses negócios. É isso que eu quero chamar a sua atenção nesse sentido. Muito bem, que mais, hein? Além desse aspecto, né, o que se coloca aqui é a importância do treinamento. Sempre preocupado, né, em destacar os elementos que garantam, né, a preparação das pessoas. Então são aqueles processos de preparação. O processo eficaz de vendas. Já lembrado, até para você comentar, quando a gente falou um pouquinho sobre vendas lá no material anterior, a grande discussão é: eu preciso treinar as pessoas para um processo eficaz. E elas têm que ser preparadas para os 3 grandes momentos que compõem um processo de vendas. Lembrando para você, preparar esse indivíduo, né, sempre lembrando, no qual ele seja capaz de preparar a sua venda. Então, treinar esse indivíduo para a apresentação de venda. É aquela história que ele vai buscar informação sobre aquilo que já comentamos, mercado, produto, cliente, etc. Vai preparar a sua apresentação, vai analisar as variáveis que possam surgir nesse processo. Como também vale recordar que esse indivíduo vai desenvolver e treinar as técnicas para o momento da verdade, a interação com o cliente e, consequentemente, viabilizar a venda. E, não esquecendo, que esse indivíduo tem que dar atenção também ao processo de pós-venda. E as atividades relacionadas a isso que você vai destacar. A preparação técnica e pessoal. Quando você fala em preparação aqui, é no sentido de informação, mercado, cliente, produto, etc. E preparação pessoal é você treinando sua capacidade de apresentação, melhorar sua oratória, tomar cuidado com certos detalhes, etc. Depois, o momento da verdade, apresentação, interação, divulgação, demonstração, se for possível, e o grande objetivo, o fechamento. E aí, é claro, o acompanhamento do processo de vendas e sua efetivação, porque é justamente aqui que eu abro a porta para um novo ciclo. E se a discussão é fidelização, o caminho presente para você nesse sentido. Muito bem, preparado para vender, identificando esses elementos que são aí fundamentais nessa história. Muito bem, agora, não adianta nada o desenvolvimento de ferramentas de venda, se eu, como eu disse, não tem uma equipe motivada. O elemento motivacional é essencial. Essa é uma questão para você. Então, quando você fala em motivação, ela é um elemento fundamental de vendas. Sempre interessante lembrar a capacidade de convencimento, né? A perspectiva de mostrar ao cliente os aspectos vantajosos do seu produto, ela depende sim de um vendedor motivado. Quer dizer, esse vendedor não basta apenas estar preparado e ter autonomia. Ele tem que perceber que os sistemas de recompensa atendem às suas expectativas. Essa seria a análise aí observada. Então, nesse caso, e considerando esses elementos, é necessário um processo motivacional que atenda aos seus desejos. É isso que eu chamo sua atenção. Nesse sentido, a primeira ideia para você é sempre lembrar, quando se fala em motivação, é aquela história, é esforço, sim,
para satisfazer determinada necessidade. Nesse caso, é claro, por que você se empenha para atingir aquele resultado? Porque você trabalha num sistema de recompensa. Eu tenho desempenho, você me recompensa por ele. Então essa é a questão essencial desse processo. Desempenho versus recompensa. Isso é um elemento fundamental que nós temos que considerar. Nesse caso, e é interessante esse processo, porque ele possibilita o retorno esperado pela ação do vendedor. É isso que eu quero destacar para você. É importante, nesse sentido, considerando essa análise, né, que uma equipe motivada, né, ela é capaz de gerar, sem dúvida, resultados fundamentais para a organização. Não é só isso, né? O trabalho pode e deve funcionar de forma adequada. E uma equipe motivada possibilita isso. As pessoas atuam de forma mais integrada, dá para considerar, a produtividade estaria presente, um ambiente organizacional positivo se consolida. E é sempre interessante lembrar, isso no ponto de vista do vendedor, garante um nível claro de atuação mais significativa. Claro que isso é integrado, não é apenas um processo onde você motiva, se não treina, né, e não dá autonomia, não vale nada. E tem outro aspecto importante, né? Não vale nada é um exagero, mas é para mostrar que eu preciso de outros elementos. Além do que o produto e o serviço, vale considerar, precisam ser, né, satisfatórios, adequados, para que eu possa conseguir um resultado esperado. O importante para nós, é sempre interessante lembrar que cada indivíduo reage de uma forma. Então não há uma solução única para o processo motivacional. É o que motiva. Muitas vezes aquele indivíduo não quer apenas o reconhecimento, né, financeiro, mas também quer o reconhecimento social, pessoal. Então o processo motivacional não é apenas algo, vale sempre recordar, que você encontra e observa como financeiro. Então existe a recompensa financeira, mas também existem aqueles fatores que são, né, pessoais, mais subjetivos, de reconhecimento e valorização, que também compõe esse processo, vale observar. Muito bem, que mais, hein? Nesse sentido, cabe destacar um exemplo, é a questão da remuneração do vendedor. Volto sempre a lembrar que ele é um elemento importante, mas não é o único. Então existe também a questão do ambiente organizacional. Se você é respeitado, é tratado de forma adequada, né, se tem as condições de trabalho, tudo isso também converge como elemento importante do processo motivacional, vale lembrar. Tá bom? Nesse cenário, é importante que a organização deixe de forma clara o que ela quer, quais são os desafios, suas políticas e procedimentos, para que este vendedor saiba, né, as regras do jogo. De repente eu proponho a você lá um desempenho, você atinge, aí depois eu digo, mas não era bem assim. Quer dizer, isso compromete a capacidade de desempenho, sem dúvida. São elementos que interagem para que você possa ter sucesso no processo de vendas. Certo? Chega, professor. Sim, chega, estou terminando. Né? Vale lembrar para você que reconhecidos, motivados, desempenhando o seu papel de forma adequada e principalmente lembrando da preparação técnica e treinamento que possam ajudar nesse sentido. Vamos lá. Afinal de contas, o que eu consigo nessa história? Ora, o desempenho do vendedor melhora a prestação de serviço, o atendimento da organização. Porque do ponto de vista bancário é algo que está muito integrado. Não é? Você está ali, você atende cliente, você vende produto, várias atividades realizadas ao mesmo tempo. Sobre esse cenário, sobre essa questão, o processo de planejamento, que eu comentei anteriormente no outro bloco,
e as questões motivacionais de preparação técnica acabam envolvendo hoje o grande desafio da realidade bancária, marcado por essa questão de metas, resultados que as organizações acabam trazendo para você no seu cotidiano. Muito bem, deixa eu mostrar um exemplo de exercício para que você possa entender o porquê da preocupação de apresentar um tema com essa gama de variedades. Veja, a motivação da força de vendas é um fator fundamental para o sucesso na área comercial, sendo então necessário respeitar a seguinte premissa: a motivação está diretamente ligada à valorização do funcionário. Curto e grosso, Banco do Brasil 2014, o que a avaliadora discutiu sobre esse conteúdo. Para concluir, ele fala que a motivação financeira sempre será o aspecto motivacional mais importante? Nem sempre. Uma equipe motivada sempre conseguirá alcançar e superar metas? Não, se eu não tiver as condições, aqueles outros elementos que eu disse para você. Não adianta motivar se o produto não é bom, se eu não tenho condição de trabalho. Vale recordar. A questão motivacional não tem relação com o ambiente propício ao desenvolvimento pessoal? Lembra da questão do ambiente? Claro que tem. O gasto financeiro da empresa em motivação é um fator essencial para manter a equipe de vendas constantemente motivada? Nem sempre é essa questão. Eu preciso lembrar que outros elementos são importantes. Como eu disse, não adianta motivar se eu não dou as condições técnicas, operacionais para você realizar o seu trabalho. Certo? Muito bom. Está aqui sugestões e dicas para você, o professor Las Casas e outras sugestões de informação sobre esse tema. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Bons estudos. Até a próxima.